O campo de futebol tem cheiro. Poucos sabem disso. Quem nunca pisou num estádio de verdade, quem nunca desceu aquela rampa de concreto e saiu de dentro de uma sombra fria para dentro de uma luz que parece artificial, mas não é, quem nunca viveu isso, não sabe do que eu estou falando. O cheiro é de terra molhada misturada com grama pisada, de suor que já secou e voltou a brotar, de cigarro barato nas arquibancadas superiores, de cachorro-quente e de fritura, e de algo mais antigo do que tudo isso, algo que não tem nome porque nenhuma língua foi inventada ainda para nomear aquela coisa específica, que só existe quando 40.000 pessoas respiram juntas, no mesmo ritmo, esperando o mesmo momento. É um cheiro que entra pelo nariz e desce até algum lugar dentro do peito que você não sabia que existia. Até esse momento, você não sabia que tinha esse lugar. Naquele dia, aquele campo tinha esse cheiro. E Pelé estava ali, 18 anos, os pés dentro de uma chuteira que não era dele, um pouco larga, um pouco dura no calcanhar do jeito que chuteira emprestada sempre é. O corpo ainda com aquela magreza de menino que cresceu rápido demais, os braços longos, os joelhos proeminentes, a pele escura brilhando debaixo do sol da tarde, como se fosse feita de material diferente do material de todo mundo. Porque era. Repara nisso. Um menino. Isso antes de ser qualquer outra coisa. Antes de ser lenda. Antes de ser símbolo. Antes de ser o nome que vai ser repetido por gerações que nem nasceram ainda. Um menino do interior de Minas, criado em Bauru, filho de um jogador que nunca chegou lá, que passou a vida inteira chegando quase lá e nunca completando o trajeto. Um pai que amava o filho com o tipo de amor que não sabe se expressar de outra forma senão chutando bola junto. Uma mãe que rezava e que temia ao mesmo tempo, que sabia que aquele filho tinha alguma coisa especial e que esse tipo de coisa especial não vem de graça, que o mundo cobra caro por ela. Uma infância de rua de terra, de bola de meia, de gol imaginário gritado em voz alta num bairro que não esperava nada de grandioso de ninguém. Esse é o menino que está naquele campo. Esse é o menino que o mundo ainda está aprendendo a ver. Ele já é chamado de gênio. Já tem esse peso sobre os ombros que ele ainda não sabe carregar direito, não porque seja fraco, mas porque ninguém ensina como se carrega isso. Ninguém te prepara para ser extraordinário. As pessoas ao redor tentam. O técnico fala, os companheiros observam, os jornalistas já começaram a escrever o futuro em tempo presente. Mas nenhum deles sabe ao certo o que aquele menino vai se tornar. Só o tempo sabe. E o tempo, naquele dia, estava prestes a fazer uma das suas demonstrações mais brutais. A de que os momentos que mais marcam chegam sem avisar, chegam sem cerimônia, chegam como um cuspe numa tarde de jogo. O rival tem um nome. Vou guardar esse nome por um momento, não porque ele não importe, mas porque antes de ser um nome, ele precisa ser um homem. Um homem com história, com família lá fora esperando, com uma carreira que começou com promessas e que agora, na casa dos 30 anos, começa a mostrar as primeiras rachaduras daquele tipo de rachadura que não fecha mais. Ele é o tipo de jogador que foi muito bom. Não extraordinário. Muito bom. Há uma diferença abissal entre os dois. E ele passou os últimos anos inteiros tentando convencer a si mesmo de que essa diferença não existe ou de que existe, mas não importa. Que o trabalho, a disciplina, a dedicação compensam. Que o suor honesto derruba a genialidade inata. Ele acreditou nisso por tempo suficiente para construir uma carreira sólida, uma reputação respeitável, um lugar no time. E então apareceu o menino. Não é que o menino tenha vindo para tomar o lugar dele. O menino nem sabia que ele existia. Não no sentido de ameaça, não no sentido de rivalidade consciente. O menino jogava porque era a coisa mais natural do mundo para ele. Como respirar, como andar, como sorrir. Coisas que você faz sem pensar porque o corpo sabe antes da mente. Mas o resultado é o mesmo independente da intenção. Quando uma luz nova acende, as sombras mudam de lugar. E esse homem, esse jogador experiente, esse homem de 30 anos com família e com história e com orgulho, ele começou a perceber que estava escorregando para uma sombra, que o espaço que ele ocupava estava encolhendo.
Não porque alguém tivesse decidido isso, porque a matemática do talento é implacável e ela não pergunta se você merece. Esse é o tipo de antagonismo que dói de verdade. Não o mal gratuito, não a maldade que nasce do nada, não o vilão de filme que é mal porque o roteiro precisa de um mal. É o veneno que nasce do desespero, da sensação de estar sendo engolido pelo tempo, enquanto o outro, mais novo, mais rápido, mais brilhante, ocupa o espaço que você pensou que seria sempre seu. Da raiva que não tem endereço certo, então, vai para qualquer lugar que estiver mais perto. Naquele dia, o endereço mais perto era o menino de 18 anos que estava dentro de uma chuteira emprestada e que não sabia que estava prestes a se tornar alvo de algo que ele não provocou e não merecia. Guarda essa cena. O estádio cheio. Não o tipo de cheio de hoje. Não o cheio de cadeiras numeradas e telão e cerveja gelada e Wi-Fi nas arquibancadas. O cheio de antes, o cheio de gente em pé, de corpo pressionando corpo, de crianças sentadas no ombro dos pais para ver melhor, de vozes que se misturam até virar uma só voz, que é mais barulho do que palavras, mais sentimento do que comunicação, as bandeiras coloridas tremendo no vento da tarde, o sol descendo devagar no lado oeste do estádio, jogando uma luz amarela e longa sobre o gramado que faz tudo parecer mais importante do que já é, e já é muito. O cheiro de que eu falei no começo. Tudo isso ao mesmo tempo. É impossível reproduzir. Você tinha que estar lá. E de certa forma você está, porque eu estou te levando. O apito soa. A partida começa. Pelé recebe a bola pela primeira vez e você precisa entender o que acontece quando ele faz isso. O que muda no ar, o que muda no campo, o que muda nas 40.000 pessoas que estão olhando. Existe um tipo de atleta que, quando toca na bola, muda o tom da partida inteira. Não é velocidade. Não é força. É algo antes disso, algo mais primitivo. É a sensação de que a bola pertence a ele de um jeito que não pertence a mais ninguém ali, que quando ela chega aos seus pés, ela chegou em casa. O estádio inteiro sente isso. Não sabe nomear, mas sente. Um frêmito, uma antecipação coletiva. O tipo de silêncio que não é ausência de barulho, mas concentração de atenção. E então ele se move. Aquele movimento que não tem nome em nenhum livro de futebol, porque nenhum livro foi escrito rápido o suficiente para capturar. O corpo baixa levemente, o centro de gravidade muda, os quadris giram num ângulo que a geometria não previu. Um drible. Limpo. Preciso. O defensor passa por ele como se ele fosse fumaça, como se tivesse tentado agarrar algo que não existe em estado sólido. O estádio levanta. Não todo mundo ao mesmo tempo. Vai em onda, da área mais próxima para mais longe, como quando você joga uma pedra numa água parada e os círculos vão crescendo. 40.000 pessoas se levantando em onda. 40.000 gargantas abrindo ao mesmo tempo. O rival observa de longe e alguma coisa dentro dele, alguma coisa que estava tensionada há semanas, há meses, talvez há anos. Alguma coisa cede, não com um barulho, com um silêncio interior que é mais assustador do que qualquer barulho. O tipo de ceder que não tem volta, que não tem reparo, que não precisa de decisão consciente porque já decidiu sozinho antes de qualquer pensamento chegar. A jogada continua. Pelé avança. O rival está na trajetória dele agora. Não por acaso, por posicionamento, porque é isso que defensores fazem, porque é o trabalho dele estar ali. Eles se aproximam. O menino com a bola nos pés e o homem com 30 anos de raiva acumulada no peito. E acontece o drible. Mais um. Diferente do primeiro, esse tem algo de exibição involuntária, de arte que não está se esforçando para ser arte, que é arte porque não consegue não ser. O rival é deixado para trás, mais uma vez, diante de 40.000 pares de olhos, diante de toda a evidência de tudo que ele nunca foi e nunca vai ser. Ele para de verdade. Não desacelera, não hesita. Para. Vira o corpo inteiro em direção ao menino e cospe. O silêncio. Preciso te falar sobre esse silêncio, porque ele é um personagem tanto quanto qualquer ser humano nessa história. Não é ausência de som. É outra substância.
É o som que existe quando 40.000 pessoas retêm o fôlego ao mesmo tempo, quando o mundo suspende por um segundo para processar o que os olhos acabaram de ver. É o tipo de silêncio que dói, que tem textura, que você sente na pele como se a temperatura do ar tivesse mudado subitamente. O árbitro paralisa com o apito na boca. Os jogadores param onde estão como se o tempo tivesse congelado neles, mas continuado nos outros. E Pelé fica parado. O cuspe está no rosto dele, escorrendo lentamente, pela bochecha, em direção ao queixo, e os olhos dele estão abertos, sem piscar. Olhando para o homem que fez isso como se estivesse tentando entender uma equação que não fecha, uma conta que não bate, uma língua que ele nunca aprendeu. 18 anos, filho de Bauru, chuteira emprestada. E o mundo acabou de cuspir na cara dele diante de 40.000 testemunhas. Você sabe o que passa pela cabeça de alguém nesse momento? Não a versão que as pessoas gostariam que passasse. Não a raiva heróica, não o sangue fervendo, não o impulso de responder com a mesma moeda ou com moeda pior. O que passa de verdade, o que o narrador de dentro sabe porque esteve dentro, é uma tristeza. Uma tristeza específica, com o endereço certo, do tipo mais pesado. É a tristeza de perceber que o ódio de outra pessoa não tem nada a ver com você, que você é só o espelho onde ela não suporta se ver, que aquele cuspe não foi atirado em Pelé, foi atirado em tudo que aquele homem nunca conseguiu ser. Pelé foi só o lugar mais próximo onde a raiva encontrou destino. O menino de Bauru entende isso em algum lugar antes das palavras. Não com raciocínio, com aquela sabedoria que vem de crescer duro, de crescer faltando coisa, de aprender cedo que o mundo não deve nada a ninguém e que a única resposta que você tem controle de dar é a que você escolhe dar. E ele escolhe. Naquele segundo, com o cuspe ainda escorrendo pelo rosto, sem ter tido tempo de pensar, ele escolhe. Ele levanta a mão. Devagar. Leva ao rosto. Limpa. Um gesto único, lento, completo, sem desviar os olhos do rival, sem raiva visível, sem choro, sem colapso, sem performance de nenhum tipo. Ele limpa o rosto como quem está limpando algo que não tem mais importância, agora que foi reconhecido. Como quem diz, eu vi, eu entendi, e não vou deixar isso me transformar em você. E volta a jogar. O árbitro apita. O jogo reinicia. E o estádio, aquele estádio que estava mudo de incompreensão, explode. Não um aplauso, uma explosão. O tipo de som que não é sobre futebol, que é sobre algo maior do que futebol. 40.000 pessoas reconhecendo sem palavras, sem consenso, sem combinação prévia, que acabaram de presenciar algo que não é do campo de esporte, que é do campo do caráter humano e que é raro. É mais raro do que qualquer gol que já foi marcado. A segunda metade começa. E Pelé joga. Joga como se tivesse recebido combustível novo. Não o combustível da raiva, que queima rápido e deixa fumaça, mas o combustível de algo mais limpo do que raiva. Determinação, talvez. Ou aquela coisa sem nome que acontece quando você decide ser maior do que a situação que te colocaram. Quando você decide que a história que vão contar sobre você não vai ser a história que eles estão tentando escrever. Cada toque na bola é mais intencional. Cada drible tem mais veneno, cada corrida tem mais propósito. O jogo que já era bonito ficou extraordinário. O primeiro gol vem numa jogada que começa perto do meio de campo. Pelé recebe, gira, avança. 2 defensores tentam pará-lo e passam de lado como se ele fosse feito de algo que não encontra resistência sólida. A finalização é no canto, baixa, rasgando o gramado e batendo na rede antes do goleiro terminar o movimento de lançar o corpo. O estádio vai ao chão e levanta ao mesmo tempo. E Pelé não comemora com exuberância. Levanta o punho fechado uma vez, breve, íntimo, como se a comemoração fosse para dentro e não para fora. Como se o gol tivesse sido marcado para alguém que não estava no estádio. Talvez para ele mesmo. Para a versão dele que estava sendo testada. O segundo gol é diferente. É de cabeça, num cruzamento que ele encontra no segundo andar do ar, com um timing que desafia a física. Como ele sabia que a bola ia estar ali naquele exato milímetro de espaço?
Como o corpo dele calculou isso antes do cérebro? O goleiro nem viu. A bola estava na rede antes que qualquer reação fosse possível. E desta vez o estádio não grita imediatamente. Demora um segundo, o tempo de entender o que aconteceu. E aí, a explosão é mais forte do que antes porque acumulou. O rival observa de longe. Esse detalhe é importante. Ele está no campo. Ele continua jogando porque o jogo não parou para esperar que ele processe o que está acontecendo. Mas ele está em algum lugar que não é o campo. Está num lugar interior. Está fazendo uma conta que não fecha. Está vendo um menino que ele tentou diminuir, que ele atacou da forma mais baixa que um ser humano pode atacar outro, jogando como se o ataque tivesse sido combustível ao invés de veneno. Está começando a entender, devagar, com a resistência de quem não quer entender porque entender significa admitir. O terceiro gol não é gol no placar. O terceiro gol é uma jogada que não termina em gol, mas que deveria ter terminado. Uma sequência de 3 dribles seguidos num espaço pequeno, contra 3 marcadores diferentes, que termina com uma finalização que passa raspando o poste. O árbitro não apita para falta porque não houve falta. Os marcadores tentaram de todas as formas legais e não conseguiram. E o estádio grita essa jogada com mais intensidade do que teria gritado um gol de verdade. Porque aquilo não era sobre o placar. Era sobre alguma outra coisa. Era sobre demonstração. Era sobre linguagem. Era sobre a resposta que não veio com palavras ou com violência, que veio com aquilo que o menino tinha de mais genuíno. O jogo. Faltam 10 minutos. O time de Pelé está vencendo por 2 gols. A partida está decidida. E então acontece algo que ninguém esperava, que ninguém estava prevendo, que vai ficar na memória de cada uma das 40 mil pessoas que estavam ali com mais força do que qualquer gol, ou qualquer drible, ou qualquer momento técnico da partida. O rival caminha em direção a Pelé, devagar, com a cabeça baixa, os ombros curvados de um jeito que não é de cansaço físico. É outro tipo de peso, o mais difícil de carregar. O que não tem academia que tire e não tem treino que elimine. O peso de quem acabou de se olhar no espelho e não gostou do que viu. E o que ele viu não foi a partida que perdeu. O que ele viu foi o homem que ele escolheu ser num momento onde tinha outras escolhas. O campo inteiro para. Não porque alguém mandou parar. Para porque o instinto coletivo de 40 mil pessoas e 22 jogadores reconhece que algo importante está prestes a acontecer. O árbitro segura o apito. O barulho da arquibancada diminui gradualmente, como o volume sendo abaixado devagar. O rival chega perto. Para a 1 metro de distância. Olha para o chão por um tempo que é longo demais, o tipo de silêncio que é mais honesto do que qualquer coisa que palavras conseguiriam expressar porque o silêncio não consegue mentir. E quando levanta os olhos e olha para o menino, há algo diferente neles. Não é a raiva que estava ali antes. Não é o desespero que estava ali antes. É outra coisa. Mais frágil, mais exposta, mais difícil de aguentar. É a vulnerabilidade de quem baixou a guarda, não porque quis, mas porque não tinha mais guarda para manter. A voz sai rouca, diferente da voz de quem foi capaz de cuspir. Essa é a voz de baixo. A voz que fica quando tudo o mais foi usado. Quando a raiva foi usada, e o orgulho foi usado, e a vergonha foi usada, e o que sobra é só o essencial. 2 palavras. Só 2 palavras que custaram uma partida inteira para sair, que custaram talvez uma vida inteira para chegar perto o suficiente para ser ditas. Me perdoa. Não tem mais nada. Não tem explicação. Não tem justificativa. Não tem a frase depois que ameniza ou que complica ou que abre caminho para debate. Só as 2 palavras. Puras, cruas, irreversíveis como tudo que é dito de verdade. Pelé fica parado por um segundo. Um único segundo. Olha para o homem. E você precisa entender o que ele vê. Não vê o homem que cuspiu. Vê o homem que está pedindo perdão. Vê a diferença entre os dois, que a maioria das pessoas não consegue ver porque a raiva ainda está muito quente. Mas Pelé, o menino de Bauru, o filho de um pai que sonhou e de uma mãe que rezou,
O menino que aprendeu a driblar na rua de terra e que chegou até aqui dentro de uma chuteira emprestada. Esse menino estende a mão, firme. A mão estendida é firme. Não hesitante, não relutante, não generosa no sentido piegas da palavra. Firme. Como uma decisão tomada e cumprida, como uma palavra dada. E quando o rival toma a mão, quando os dois apertos se encontram ali no meio do campo com 40.000 pessoas em silêncio em volta, acontece uma dessas coisas raras que a vida real, às vezes, tem coragem de fazer. Uma daquelas coisas que parecem roteiro, mas que o roteiro não teria coragem de escrever porque pareceria demais. O estádio inteiro aplaude. Não o time, não o gol, não a vitória. Aplaude o gesto. Aplaude os dois. Aplaude o menino que não se tornou o que o atacaram. E aplaude o homem que encontrou fôlego suficiente para pedir o que precisava pedir. Os dias que vêm depois não apagam aquela tarde. Pelé vai continuar sendo Pelé, vai ganhar Copa do Mundo, vai ser chamado de rei, vai fazer gols que vão ser contados e recontados por décadas, vai se tornar o nome quando o assunto é futebol em qualquer lugar do planeta. A carreira do rival vai continuar seu declínio natural. Vai chegar ao fim alguns anos depois. Vai deixar o tipo de legado que as carreiras muito boas, mas não extraordinárias, deixam. Respeitável, honroso, real. As trajetórias dos dois não vão se cruzar com frequência depois daquele dia. Mas aquele dia vai ficar. Não nos jornais. Essa história não foi contada nos jornais. Não da forma que deveria. Não com o peso que merecia. Ficou naqueles que estavam lá. Ficou nas 40.000 memórias que foram para casa naquela noite, com algo além da vitória ou da derrota para pensar. Ficou na memória do rival como o dia em que ele perdeu e ganhou ao mesmo tempo. Perdeu a partida, perdeu a compostura, perdeu um pedaço do orgulho que ele não vai recuperar. E ganhou talvez uma clareza sobre si mesmo que vale mais do que qualquer vitória de campo. Ficou, sobretudo, em Pelé. Não como trauma, como definição. Como aquele tipo de momento que você não escolheu, mas que te escolheu, que chegou sem aviso e partiu deixando uma marca que não dói, mas que não desaparece. Você já recebeu um cuspe na cara? Não precisa ter sido o literal. O verbal existe. O social existe. O silêncio deliberado de quem devia te defender e virou o rosto existe. A humilhação pública, o desrespeito gratuito, o momento onde alguém decidiu que você era espaço disponível para despejar o que não conseguia processar, você conhece isso. Talvez não no campo de futebol, talvez no trabalho, talvez na família, talvez numa rua, num relacionamento, numa reunião onde todo mundo viu e ninguém fez nada. Você ficou de pé depois disso? Você escolheu continuar sendo quem você é mesmo quando o mundo testou quem você seria? Essa é a pergunta que Pelé responde naquele campo. Não com discurso, com o gesto mais simples possível, limpar o rosto e voltar a correr. Com a escolha de não deixar que o pior momento de outra pessoa se tornasse o pior momento seu. Com a recusa de descer ao nível de quem cuspa, não porque seja fácil recusar, mas porque a alternativa é perder algo mais importante do que qualquer jogo. O menino que aprendeu a driblar na rua de terra de Bauru não estava, naquele dia, apenas jogando futebol. Estava demonstrando, sem ter planejado, sem ter ensaiado, sem ter ideia de que aquilo ia durar mais do que a tarde, a coisa mais difícil que um ser humano pode demonstrar. Que o caráter não se testa nos dias fáceis. Que a grandeza que fica quando tudo passa não é a grandeza dos títulos e das copas. É a grandeza da escolha silenciosa, da dignidade que não precisa de plateia, do perdão que não espera ser merecido. O estádio acabou. A partida acabou. O tempo passou da forma que o tempo passa. Sem parar para perguntar se você está pronto, sem esperar que você termine de processar o que acabou de acontecer. Mas esse momento específico de um menino de 18 anos dentro de uma chuteira emprestada num campo que cheirava a terra molhada e suor e cigarro e 40.000 respirações, esse momento não acabou. Esse momento está acontecendo agora, aqui, enquanto eu te conto. E vai continuar acontecendo em cada pessoa que ouvir e reconhecer dentro de si a pergunta que ele respondeu.
Porque as histórias que importam de verdade não terminam quando a última cena acaba. Elas terminam quando param de ser verdadeiras. E essa ainda é verdadeira. Essa ainda é muito verdadeira.